Fala, dramáticos e dramáticos! Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drama Diário. Eu sou a Bia e eu sou psicóloga. Eu sou Paola, sou escritora e jornalista. E hoje nós estamos aqui com algumas histórias do Reddit, que o tema que a gente achou é um pouco absurdo. Histórias com umas tramas que você fala, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu acho que esse é o tema aqui das nossas histórias do dia, né, Paola? Com certeza. E assim, a gente pegou umas histórias cabulosas. A gente falou assim, gente, não é possível. Não é possível. Não tem condição. Se bem que episódio a gente não fala isso, né? Exatamente. A gente gravou um há pouco. O anterior a este, de história de ouvinte. O coisa inteira a gente fala, não é possível isso. Não é possível, Não é juro. possível Foi eita acontecer. atrás de eita. É. Nossa, foi um episódio de ouvinte, assim, que todas as histórias pra gente foi uma loucura. E esse a gente não sabe muito bem o que vai encontrar. Eu não sei as histórias da Paula direito, ela não sabe a minha, mas pelo que a gente juntou aqui, a gente acha que vai dar pano pra manga. Exato. E só lembrando pra vocês, gente, todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, nós temos histórias do Reddit aqui no nosso YouTube, Spotify e cortes no Instagram e no TikTok. De quinta-feira, quinzenalmente, às 5 da tarde também, nós temos episódios de história de ouvintes. Ou seja, gente, semana sim, semana não, a gente tem história de ouvinte. Então, já fiquem preparados para isso. Nas semanas passadas, a gente teve 2 semanas com história de ouvinte toda semana. Mas não, isso não é regra ainda. Foi uma exceção. Foi uma exceção. Pra compensar da semana que a gente não postou, porque a Paula voltou da Coreia e a gente não tinha vídeo. E eu estava muito doente, então a gente não podia ficar perto uma da outra ainda. Mas, a partir de agora, voltamos à programação normal, quinzenalmente, histórias de ouvinte. E como eu disse, eu sou psicóloga, apesar de eu não estar aqui como psicóloga, né? Eu tô aqui como Bia, pessoa física. Mas como vocês já podem ter percebido, né? O fato de eu ser psicóloga, às vezes, influencia algumas das minhas opiniões, né? Algumas pessoas até comentam. Então, se você tem interesse em fazer terapia, porque aqui a gente conversa, a gente bate papo, faz reflexão, fala um monte de besteira, mas o contexto de contar certas coisas é na terapia. Então, se você gostaria, o meu número é 97879-1357. Manda uma mensagem que a minha secretária vai te dar todas as informações de como seria para fazer terapia comigo. E também, gente, nós abrimos nossa caixa postal, então se você é uma marca ou se você é algum dos ouvintes e quiser mandar alguma coisa pra gente, o número da nossa caixa postal é 12005 e nosso CEP é 02013-970. Então mande para nós. Estamos muito felizes que vocês estão já falando que vão mandar, a gente tá ansiosa pra receber a nossa primeira caixinha. E eu queria retomar uma coisa que a Paola falou lá no final do outro episódio que eu achei muito legal. E tem gente que só vê a abertura. Eu quero que vocês comentem aqui pra gente quais marcas vocês acham que faria sentido uma publicidade com Drama Diário? Porque a Dona Paola está aqui prontíssima com sua bolsa pra sair batendo em porta e falando: e aí, galera? Mas quais marcas? Me contem vocês o que vocês acham que é a nossa cara. É aquilo, a gente quer saber quais marcas dão um fit com o Drama Diário. Qual que você olha e fala assim, cara, essa aqui dá muito fit com elas. Vamos indicar. E aí coloca aqui. Que eu vou bater na porta deles, gente. Vou de maluca. Vamos fazer Fé nas isso aqui. malucas. É isso. Vamos fazer isso aqui crescer. Vamos. Com a ajuda de vocês sempre. Vocês mandam muitos comentários, vocês fazem tudo isso. Isso ajuda muito a gente. E agora eu vou correr desse lado aqui também. A gente vai, né, assim, botar gasolina. Porque é uma coisa que a gente vem falando sempre, mas acho que agora a gente tá bem nesse momento, né? Que a gente tem muito desejo de crescer, até mesmo em relação à história de ouvinte. A gente queria fazer mais episódios, a gente queria ter mais qualidade, a gente queria poder fazer tanto mais coisa pra vocês, crescer mesmo com o podcast, que a gente não faz porque a gente não consegue ainda. Como a Paula sempre fala, cada uma tem seus empregos, a gente não consegue dedicar tanto tempo a podcast, o podcast ainda não paga nem meia pizza pra gente, entendeu? Então, assim, a gente tá realmente pensando o que a gente pode fazer pra crescer mais. E a ajuda de vocês é muito bem-vinda. Seja com vocês divulgando nosso podcast, curtindo, compartilhando, comentando e até mesmo nas sugestões de, por exemplo, com que marca será que a gente poderia ir atrás pra ver de uma publizinha, né? Exato. Marca a marca também. Se você estiver aqui, manda, coloca o arroba deles, fala assim, ó, gente, ó, eu acho que vocês dão match com o Drama Diário. Já ajuda bastante a gente. Já favorece nosso lado. Agora, vamos pra primeira história, porque o pessoal tá aqui pra escutar a história do Reddit. Eu tô louca pros absurdos aqui. Então vamos para a primeira história. Sou o cuzão. Não, pera. Quem eu estou tentando enganar? Eu sou definitivamente o idiota, o babaca, o cuzão, por dormir com a filha do amante da minha ex-noiva 23 anos depois do ocorrido. Gente, complexo já o título, né? Mas vamos lá, a história é babada. É.
Calma, vamos lá. Eu tenho 45 anos, sou homem, solteiro, sem filhos. E antes de começar, sim, eu sei. Eu sei exatamente o que parece. Sei que muita gente vai falar que eu sou o vilão dessa história. Mas aqui vai. Vamos voltar 24 anos no tempo. Na época, eu era noivo da Ela. Nomes falsos, obviamente. Ela tinha 20 anos e me contou que estava grávida. Eu fiquei radiante. A gente estava muito feliz. A gente ainda não tinha marcado a data do casamento, mas decidimos que esperaríamos o bebê nascer, crescer um pouco, uns 2, 3 anos, para então ele poder participar da cerimônia. Nós estávamos felizes neste nível. Só que, quando eu estava com 7 meses de gravidez, meu mundo inteiro desabou. Um amigo, bem entre aspas, vamos chamá-lo de Luke, me disse que o bebê, na realidade, era dele, não meu. Brigamos feio, fisicamente inclusive, e a Ela ficou do lado dele. Ali, tudo terminou. Eu terminei o noivado na hora e ela se mudou para casa do Luke. Nossa, achei que você ia falar, você mudou pra casa do caralho. Mas pode no ser caso também. do Luke. Eu exigi o teste de paternidade. Disse que se a criança fosse minha, eu faria questão de estar presente, ser um pai presente. Depois do nascimento da menina, o exame foi feito 2 vezes. Uma pela clínica que eu escolhi, outra por uma clínica que ela escolheu. E deu a mesma resposta em ambas. A bebê não era minha. Eu fiquei destruído. Saí da cidade, deixei a Ela viver a vida dela e decidi que eu não queria mais ver nada daquilo acontecer. Então eu queria estar bem longe deles. E agora, voltamos para o presente. Um mês atrás, meu trabalho me trouxe de volta temporariamente para minha cidade natal. 2 semanas. Era só isso que eu ia ficar. 2 semanas. Em um encontro improvisado da turma da escola, eu reencontrei a Ela e acabei conhecendo a filha dela, a Nick, que hoje tem 23 anos. A Ela quis conversar, mas eu não vi sentido nenhum naquela história. Não estava com raiva, só sou indiferente a ela. Eu me afastei, sentei numa mesa com um drink e deixei a noite seguir. A Ela já tinha ido embora, mas a Nick ainda ficou na festa. Ai, meu Deus. Quando eu menos percebi, a Nick se sentou à minha frente. Pediu uns 10 minutos do meu tempo e começou a falar. Ela falou que sabia da minha história com a mãe dela e que era óbvio que guardava ressentimentos. Por quê? Ironia das ironias, o Luke também não era o pai biológico dela. A Ela tinha me traído com pelo menos 2 pessoas naquela época. E o verdadeiro pai, que ela descobriu por um aplicativo, já tinha até falecido. Mas o teste não deu que era do Luke? Não, só deu o teste que ele não era o pai. Ela não fez o teste de quem era o pai, só se ele era o pai. Tá que pariu. Quando a Nick tinha 7 anos, o Luke descobriu tudo e expulsou as 2 de casa. Virou um escândalo. Ela cresceu sendo chamada de, abre aspas, a criança da traição, fecha aspas. Sofreu bullying a vida inteira. A família do Luke a abandonou. Primos, tios, todo mundo. E ela culpa a mãe. Perguntei por que ela estava me contando tudo aquilo. Tipo, a gente acabou de se conhecer. Então ela me disse, abre aspas, porque você é a única pessoa no mundo que pode entender o tipo de traição que me criou. Eu sou o produto do que aconteceu com você. Fecha aspas. Ela não queria nada de mim. Só alguém que entendesse o que aconteceu com ela. Eu fiquei com pena dela, então ficamos conversando. Trocamos contato, cada um seguiu sua vida. E deveria ter acabado aí! Aí, legal, trocamos, você entende que eu passei, pô, valeu, dá a mãozinha assim, ó. E Tchau, tchau. tchau. Segue no Facebook, curte uma fotinho, tá legal, feliz aniversário. Acabou. Beijo, mas não, vamos lá. No dia seguinte, ela me procurou de novo. Queria desabafar mais. Nos encontramos no bar do meu hotel. Bebemos, conversamos até tarde. Quando o bar fechou, ela estava bêbada demais para dirigir. E eu não sabia onde ela morava para chamar um carro. Então, eu levei ela pro meu quarto. Eu sempre pego um quarto com 2 camas de solteiro. Ela dormiu em uma e eu dormi em outra. Nada aconteceu. Bom, pelo menos isso, né? É, pelo amor de Deus, né? De manhã, tomamos café da manhã juntos e ela foi embora. Aconteceu isso mais algumas vezes. Ela tinha muita coisa acumulada. E falamos também sobre o futuro dela.
Ela já pensava em sair da cidade, fugir do estigma de filha da traição e tudo isso. E é aí que as coisas ficam complexas. E talvez neste momento da história é onde eu me viro oficialmente o babaca. Uma noite, eu fiz uma investida nela. Ela levantou e saiu. Achei que eu tinha estragado tudo, então eu subi pro meu quarto. 1 hora depois, eu recebi uma mensagem. Você tá no seu quarto? Respondi que sim. Ela bateu na porta alguns minutos depois. Eu estava sóbrio, ela estava sóbria, e eu tive muito tempo para pensar. E poderia ter mandado ela embora, mas eu não mandei. Essa é a filha da minha ex-noiva. Se eu nunca tivesse descoberto a traição, eu teria criado esta menina como minha filha. Mas eu descobri a traição. E a Nick não é minha filha. E eu não a vi crescer, eu não a vi nascer, eu não tenho nenhuma ligação com ela. A primeira vez que eu vi ela na minha vida foi há 1 semana atrás. Então sim, nós dois dormimos juntos. E depois de novo, e de novo, e de novo. A Nick, porém, é muito mais vingativa do que eu. Ela disse que queria contar para a mãe dela o que tinha acontecido, mas que só faria isso se eu concordasse. E o que vocês acham que eu fiz? Eu concordei. Demorou um pouco. Meu Deus. Juro. Demorou um pouco para definirmos como seria essa conversa. No fim, tiramos uma foto juntos, na cama, claramente nu sobre os lençóis. E ela mandou para a mãe dela por DM no Instagram, com a seguinte legenda, abre aspas. Ai, meu Deus. Eu quero saber. Abre aspas. Agora eu posso finalmente chamar ele de Daddy. Meu Deus! A ela ligou na hora. Brigou com a filha. Depois brigou comigo. E ali eu percebi que tudo que eu achei que eu tinha superado só estava guardado, fermentando, esperando uma brecha para explodir. E eu ainda tinha 4 dias na cidade. A Nick ficou todos esses dias comigo no quarto do hotel. Agora eu voltei para casa. Ela está arrumando as coisas para se mudar de país. Vai ficar na minha casa por 1 semana ou mais antes de viajar. Cortou 100% o contato com a mãe e eu bloqueei a ela em tudo. Sim, a Nick e eu somos pessoas quebradas. Eu recusei a terapia por anos, mas depois do surto que eu tive no telefone com a ela, eu percebi que eu preciso e marquei uma. Sugeri terapia para Nick também. Ela disse que quando estiver instalada no outro país, quando ela se mudar, ela vai procurar ajuda. E não, eu não vou perguntar se eu sou babaca. Eu sei que definitivamente eu fui o babaca. Edith, situação atual, ressaca. Esse post explodiu. Não consigo responder todo mundo. Talvez eu responda alguns aleatórios depois. E sim, nunca escrevam nada alcoolizados. Eu aprendi com o meu erro. Ele nunca mais falou nada. Ou seja, ele contou a história inteira em um post bêbado. E ele dormiu, ele acordou, o post estava viralizado. E ele, meu Deus, o que eu fiz? E ele tipo, fudeu. E essa é a história de... Eu tô verdadeiramente horrorizada. Eu também. Eu tô horrorizada, assim, foi uma história muito divertida, realmente, né? Porque, assim, muitos altos e baixos, mas eu tô horrorizada, gente. Tem um comentário que eu achei muito legal e que só quem é do meio crepúsculo vai entender. O pessoal tá falando, tipo assim, Jacob, is that you? É tipo assim, o Jacob é leve, entendeu? Quando eu odiei em Crepúsculo, quando ele fala, ele tem aquele imprinting com a filha da Bella, eu fiquei assim, não, gente, isso não tem nada a ver, isso é nojento. É horroroso. Eu odiei. No livro, eu lembro que eu tive um surto psicótico quando isso aconteceu, né? Eu falei, não é possível que isso aqui tá acontecendo, né? Quase me matei daquele negócio. Não, eu quase caí de costas também. Um negócio, assim, horroroso. E, enfim, né? É isso. É bem Jacob da parte dele, uma coisa dessa. Assim, vamos olhar pra essa situação, assim, né? Foi teoricamente consensual, os dois estavam lá, os dois queriam aquilo. E ele até fala, né? A Nick é ainda mais vingativa que eu, né? Porque foi ela que quis mandar mensagem pra mãe. Então, eu entendo que a menina também estava investida lá de alguma forma. Ela teve algum ganho com aquilo. Mas o que eu fico pensando é que quem era o cabeça ali da situação? Quem era a pessoa... 24 anos.
mais velho, o adulto real da situação, era ele. Sim. Entendeu? Ele se relacionou com a mãe dela. Ele quase a criou como filha. Então, acho que é ele quem tem um contexto e uma carga e uma responsabilidade muito maior. Enfim, ele vai pra cidade de Natal, ele encontra com elas. E o que ele fala, né? O primeiro contato deles foi como? Com a menina muito vulnerável. Ela viu nele uma figura de compreensão. Ele era tipo uma figura que estava presente em toda a trama que ela viveu na vida dela, né? Da mesma forma que ela viveu uma traição por parte da mãe, de ter o verdadeiro pai escondido, ter sido criada por outro homem, ele também viveu do outro lado a mesma traição com a mãe de achar que tinha uma filha que não era dele. Então ela viu nele como a única pessoa que poderia entender a história dela, com que ela poderia desabafar, com que ela poderia ter uma conexão. Ele mesmo disse que ficou com dó da menina. Então ela devia estar muito arrasada. E o que ele faz com isso? Ele se aproveita um pouco desse vínculo, ao meu ver, ele se aproveitou desse vínculo para criar um monte de outras coisas. Eu entendo que a menina também estava lá investida, mas ela não tem nenhum discernimento, muito menos a dimensão da situação que ele teve. Ele quase criou essa menina como filha. E na hora que ela vê essa jovem adulta, que é uma menina comparado com ele, ali desabafando, vulnerável, o que ele faz? Ele cria um vínculo para eventualmente depois dormir com ela? Não sei, mas a sensação que me dá, por mais que ela estivesse investida ali, é que ele se aproveitou muito de um momento de vulnerabilidade da menina, criou uma conexão um pouco maior que não deveria ter acontecido, e eu acho perturbador pelo fato dele quase ter ela criado como filha, dele ter se envolvido e ter sido noivo da mãe dela. Não me parece apropriado, não me parece uma coisa adequada o investimento que ele teve com ela. Foi o que eu falei, se ela queria alguém pra desabafar, talvez era esse o contato que eles poderiam ter. Talvez se ela recorresse a ele, era esse o contato que ele teria com ela. Alguém que ela desabafa, alguém que tem um contato e ponto. Mas passar disso, envolver uma relação sexual, sabendo que ela vê nele, de alguma forma, a figura paterna, porque ela vê nele a figura paterna, ele é um homem mais velho que quase foi pai dela. Entendeu? E aí ele se aproveita desse lugar e leva ela pra cama? Não sei. E até mesmo essa menina, né, que agora tá, é tudo muito legal, manda mensagem pra mãe. Eu não sei o quanto isso não vai bater pra ela lá na frente. Eu não sei o quanto ela vai refletir, ela mesma vai falar, cara, eu via ele numa figura meio que paterna ali, e no final a gente acabou de ir pra cama. Não sei se isso fez sentido. Mas, enfim, eu acho que caberia a ele ter colocado limites e contorno nessa situação pra que não tivesse virado algo a mais. E ele não fez isso. Ele mesmo já sabe que ele é um babaca. Ele mesmo falou que ele é um babaca. Ele sabe. Ele sabe. Eu não sei se eles começaram com alguma intenção, tá? Não, eu não sei. Eu não vou colocar minha mão no fogo pra isso, porque eu acho que pode ser que tenha ou não. Mas independente, vamos supor, ele pode ter começado já com uma segunda intenção, tá? E falado assim, vou continuar sendo amigo dessa menina porque vai ter uma hora que eu vou investir nela. Mas vamos supor que não aconteceu, tá? Que é o que ele fala aqui. Ele fala tipo, não, porque foi indo, e aí um dia depois que a gente ficou muito tempo bebendo, babá, eu investi nela. Ainda assim, era o papel dele ser a pessoa que fala, não. Não, isso é um pouco demais. Não vamos ter um limite aqui. Assim, não. Eu não posso fazer isso. Porque veio dele, né, a chegar nela. Só ele veio fala, dele a investida. A investida veio dele, não é que ela deu em cima dele. A investida veio dele. Mas assim, ele deveria ser a pessoa que mesmo quando ele estava lá, e eu acho que até essa situação deles toda hora irem beber juntos também foi algo que eles não deveriam ter feito. E que ele deveria ter colocado no limite. Por quê? Ela pode ter visto nele uma figura paterna. Só que ele podia ter dado os passos pra trás de tipo, a gente não se conhece. Não se conhece. A gente não se conhece. Eu conheço a sua mãe. A gente pode ser colegas por trauma, assim, sabe? Colegas Amigos de trauma. Exato. Beleza. Conversou uma vez, talvez se ela mandasse, ele Exato. conversasse com ela, mas, a gente conversou aqui, mas não vamos poder estender muito mais isso aqui. Às vezes mandar uma mensagem na internet, responde e tal, mas Tira não dá ela. muita corda. Esse ambiente de eles se encontrarem no bar do hotel dele. Então, eu já achei isso... Não acho legal. Não acho legal. Entendeu? Mesmo se fosse a intenção de, tipo, a gente só quer desabafar. Por que no bar do hotel? Por que vocês não vão pra um restaurante? Por que vocês não saem do hotel? Não vai pra um lugar mais Entendeu? público, um lugar menos, assim, com essa vibe entendeu? sexual mesmo, falando ali, E né? assim, não precisa. Eu entendo que talvez ele viu tipo, ai, nossa, coitada dela. E aí, depois, não acho que ele achou isso, né? Mas assim, eu tô querendo, tipo, vamos supor que no começo, ai, coitada dela, tal, vou dar atenção. Você não acha que foi demais? Atenção demais? Encontrar essa mulher todos os dias? Todos os dias você ia pro bar do hotel com a menina? Não faz sentido, entendeu? É um ambiente, gente, que pode e tem muita abertura para desenvolver para algo sexual, algo muito mais do que um desabafo entre amigos. Porque eles não se conhecem. Gente, vamos lá, vou bater de novo nisso. Eles não sabem quem eles são.
Ele sabe quem é a mãe. Ele viu essa mulher gerar essa menina. Ele ficou 7 meses achando que era filho dela. Então, pra mim, dele, né? Esse vínculo é muito esquisito. Então, assim... E talvez ela viu nele uma figura paterna, mas assim... No quê? Sabe? Eles se falaram uma vez... E ele ia ficar uma semana, sei lá, 5 semanas, sei lá, 2 semanas, sei lá quanto tempo nesse lugar. Como que essa relação escalonou tão rápido, entendeu? Tipo, não, sabe? Tinha que ter sido limites. O limite tinha que ser assim, amiga, você quer meu telefone pra desabafar? Beleza, de vez em quando você pode me mandar uma mensagem desabafando. O problema é seu. Eu não preciso te dar atenção, você não precisa me encontrar, a gente não precisa ter isso aqui. Eu acho, particularmente... que são 2 pessoas que estavam com muita raiva, eles se viram pra tipo assim, vamos unir forças na raiva e afins, só que eles erraram na mão, entendeu? Foram pra um caminho errado, e eu nem digo tanto ela, tá? Eu não acho que ela que foi errada, tá? Até porque eu acho que ela só, assim, como ela chega muito vulnerável, né? Ela chega falando que ela sofreu bullying, que ela é estigmatizada como uma criança traição. Ela vem com essa falta paterna, né? E esse abandono paterno, que primeiro um era o pai, aí ela foi criada pelo outro, mas o outro também não era pai, saiu, todo mundo fala. Então ela vem com ele com uma carga emocional muito alta. E eu fico pensando, será que ela teria conversado com ele, ido tão longe com ele, se ele não fosse o cara que quase foi pai dela? Talvez isso nada tivesse acontecido. Então ela recorre a ele por um motivo. Por ele ter sido um quase pai. Por ele ter sido enganado pela mãe dela. Então são motivos muito profundos e muito emocionais. E eu entendo que em algum momento, talvez até mesmo com a investida dele, isso tenha ficado um pouco deturpado na cabeça dela. E ela foi começando a vê-lo de uma outra forma, de um jeito mais sexualizado. Mas aí eu me pergunto, né? Ele dá investida nela, ela sai fora de início, e aí ele some. O quanto, talvez, ela estava até procurando uma aprovação paterna, aprovação masculina, nesse início aí que ela vai se envolver com ele. Sim. Não sei, mas dá pra ver que ela carrega muito raiva da mãe, ela fica com ele até por uma raiva, né? Ela manda foto, ela quer provocar a mãe, mas eu fico pensando se não teriam outras formas dela sublimar essa raiva sem ser transando com esse cara que quase foi pai dela. Ai, horroroso. Entende? E talvez é uma coisa que no momento fez sentido ali pra ela, que ela fez na raiva, mas que talvez daqui a um tempo ela possa rever essa situação e falar, cara, esse não foi o caminho. Talvez todo o histórico dela, toda a relação que ela tem com a mãe, toda a relação que ela tem com o pai vai ser completamente atravessada por uma relação sexual completamente inadequada. Então, o quanto esse trauma, ele foi realmente, ok, somos parceiros de trauma, vamos desabafar, ou quanto esse trauma não pode ter ficado pior pra ela, um buraco ainda mais embaixo pra ela. E ele sabia disso. Ele sabia do poder que ele tinha sobre ela, não só o poder de idade, o poder de influência, e esse poder paterno que ele tinha sobre ela. Esse poder de fazer parte do enredo de vida dessa menina. E ele contribuiu de uma forma que ele não tem controle de qual. E algo me diz que pode piorar muito um quadro que já existia. Então, foi muito irresponsável dele se meter num vespeiro tão emocional de alguém muito vulnerável da qual ele tinha poder. Entende? É aquilo que a gente fala, né? Não é sobre etarismo, não é sobre não sei o quê, é sobre situações de poder. E nesse caso, triplamente. Tanto que ela, quando ele dá a primeira investida e ele sabe que está errado... Tanto que ele mesmo fala. Não adianta ele passar pano pro homem que ele mesmo sabe que fez merda. Ele fala que está errado, ela dá pra trás e fala, não. E ela vai embora. Só que depois ela manda mensagem pra voltar. É neste momento que ele deveria também colocar mais um limite. Ele deveria repensar e pensar, peraí, eu sei que eu dei a investida e que eu errei. Na hora que essa menina me manda mensagem, ela me deu a segunda chance de pensar e não fazer merda. E aí, por que ela não quis? Ela recusou, não estava interessada nele. Ela não tava. Por que ela volta agora? É porque ela quer mesmo? Ou ela tá procurando algum acalento que ela não teve? Eu acho que ela tava indo, tipo assim, na sede de raiva, assim. Tipo assim, cara, não quero. Aí depois ela... Mas minha mãe ia ficar puta, né? Sabe assim? Ou tipo, mãe ia ficar puta, bora. Eu fiquei pensando, será que é só porque a mãe ia ficar puta? Ou porque a essa altura ela já tinha construído um vínculo com ele e não queria perdê-lo? E ela achou que indo lá, cedendo a investida dele, ela teria uma continuidade de vínculo com ele que ela estava criando. Vamos lá, essa menina tá encontrando esse cara todos os dias. Ela tá bebendo com ele, indo com ele, desabafando, falando sobre coisas pessoais. Isso pra uma menina também, da idade dela, com um cara que é quase pai, o que tava significando aquilo pra ela? Aí o cara investe, ela recusa, mas ele some. Ele sumiu depois, ele foi embora. Qual que é a única forma, talvez, que ela tinha de retornar pra isso ou voltar pra um vínculo? Cedendo ao que ele foi proposto.
Então, eu não sei Tá. se foi só uma raiva da mãe ou foi também uma tentativa dela de não perdê-lo, de continuar o vínculo com ele, que precisava passar pelo lado sexual. Foi o que ela entendeu, pelo menos. Eu preciso fazer isso pra tê-lo ou pra estar ali com ele. Tá, eu não tinha pensado tão profundamente dessa forma, tá? Eu tinha pensado mais que, tipo, ela chegou e falou, foda-se. Foi lá e transou com Eu ele. acho que é um pouco dos dois. Porque a minha mãe vai ficar puta. Porque, assim, ela vai mudar de país. Eu não sei o quanto... Na hora que eu tava lendo, eu não senti que ela tava com uma expectativa de continuar conversando com ele. Pô, às vezes a Mas pessoa não faz sei. coisas que não é nem por uma continuidade duradoura, Também mas é pela acho, continuidade também de ter acho. mais dias, de ter mais horas, ter mais semanas de uma relação que de alguma forma pra ela tava suprindo um lugar. Não sei, mas me dá um mal-estar nesse sentido, de ela só ter cedido pra continuar algo ali, Não, pra ela manter aquilo. Eu realmente não duvido. Eu tô falando pra você que eu realmente não tinha pensado tão profundamente assim, entendeu? Por isso, quando você falou, eu falei... assim, eu não tinha visto dessa Entendeu? forma. Eu tinha visto só como uma raiva, entendeu? E eu acho que a raiva da mãe... O calor da raiva. Eu acho que foi tudo. Tinha raiva da mãe já, teve isso, acho que juntou tudo. Mas eu acho que ainda tem buracos mais profundos. É por isso que eu digo pra você que eu acho muito problemático o que aconteceu e a gente não sabe as repercussões psicológicas pra essa menina num trauma dessa magnitude que eu acho que ficou ainda pior. E ele deveria ter sido um pouco mais responsável de entender aonde os limites teriam que ter sido colocados, né? E ele foi zero. Zero. E assim, nos comentários, a galera tava tipo assim... Tá de maluco essa história, né? E aí uma galera chegou assim, olha, eu fico feliz que pelo menos vocês entenderam que vocês precisam de terapia, porque isso não é normal. E aquilo que a Bia tava falando, e que agora pensando muito mais profundamente, cara, às vezes isso... Ok, trouxe pra eles a reflexão de tipo, precisamos fazer terapia. Mas agora talvez eles tenham que trabalhar muito mais a terapia depois disso que eles acabaram de acontecer, entendeu? Ele talvez nem tanto, porque eu acho que ele estava muito mais consciente do que ela de toda a situação. Muito mais. Muito mais. E mesmo assim, ele olhou pra essa situação e falou, meu Deus, perturbado. Fiz Até merda. ele olhou e falou, isso aqui é perturbador, Isso né? o que eu aqui fiz. é errado. Então, assim, ele sabe que ele errou. Tipo, ele... Cara, eu não sei mais o que dizer além de que loucura. Isso aí é assustador. Então, assim, é aquilo que... É mais um alerta de, tipo, o quanto pessoas feridas são suscetíveis a situações, assim. Então, por exemplo, às vezes ela estava tão ferida que ela acabou caindo em uma grande teia que ela não esperava. Eu tenho certeza que ela não esperava isso. Não. E a forma que ela deu pra trás foi porque ela, de fato, não esperava que isso ia Não acontecer. esperava. Então, assim, a gente tem que se olhar muito, gente. A gente precisa olhar o que tá ferindo a gente precisa olhar as situações que fazem a gente se sentir mal e que colocam a gente em várias situações, exatamente pra não cair em teias como essas, em amarras que talvez fiquem pra vida inteira, entendeu? Ela vai mudar de país? Vai mudar de país. Não vai falar com a mãe, talvez pare de falar com ele e tudo isso. Mas talvez daqui a algum tempo ela pare pra pensar e fale, porra, tem mais. Tem mais. Foi mais profundo. Teve mais coisas ali que eu não sei. E às vezes até na própria terapia ajude ela a perceber quão complexo foi isso. Foi isso. Bom, eu acho que assim, que se surgiu uma única coisa de bom dessa situação toda, como você disse, é o fato de que os dois são de terapia. Aham. E eu espero que eles procurem tanto esse cara pra entender as atitudes dele também, o que ele errou, por que ele errou, porque ele sabe que errou, mas ele fez mesmo assim. Sim. Então é uma coisa que ele vai ter que entender. Por que eu fiz isso, mesmo sabendo que era errado? E eu acho realmente que mexeu coisa nele também. Sim. Pelo tom que ele fala, ele dá nessa conversa. Então, terapia. E nela, pra entender, porque ela tentou ali lidar com o trauma dela de uma forma que algo me diz que não foi a forma mais adequada. E que, inclusive, pode ter gerado mais coisa. Então, eu espero que eles vão pra terapia, que eles conversem sobre a complexidade desse tema e que eles possam ali, enfim, se assentar com o que aconteceu. Mas, assim, puxado. Não, mano, só posso fazer só um comentário? É muito engraçado, com todo respeito, mas como as pessoas... Você pode ir de uma galera falando assim, que bom que vocês perceberam que vocês precisam de terapia, vocês dois, isso que aconteceu foi horroroso, você podia ter sido o pai dela, parará, você viveu ela ficou 7 meses na barriga da mãe e você lidava como se ela fosse sua filha. Corta pra um comentário embaixo. Eu definitivamente leria esse livro. Age Gap, Romance Proibido, Revenge, Vingança e Spice, tipo assim, e Pimenta. ainda, né? pimenta, assim, né? Tipo assim, algo caliente. Tempero. Todas as melhores tropes de livro de uma vez só. Não, Gente, parece Dark Romance isso aí, né? definitivamente. Plot de livro Dark Romance, só se for, né? Mano,
Bom, Paola, Vamos pro próximo. assim, eu já tô aqui quase desfalecendo. Vamos pro próximo absurdo do dia, porque tem mais absurdos. Os absurdos não acabaram. Segura o cu pra não cair da bunda e sair rolando. E vamos pra próxima. Minha sogra sabotou meu anticoncepcional e eu engravidei no puerpério. Não sei o que fazer agora. Eu tenho algumas ideias, mas todas elas são canceláveis. Vai. Meu marido, de 22 anos, e eu, de 20 anos, recebemos nossa filha ao mundo há 18 semanas. Ela é um amor de bebê e bem tranquila para os padrões de recém-nascido, exceto por um detalhe: ela não é um menino. Ai, lá vem. De novo essa Meus palhaçada. sogros são obcecados com a ideia de termos um filho homem, a ponto de negarem que era uma menina até o momento do parto. Porque a linhagem sanguínea segue o pai. Se vocês não tiverem um filho, o nome da nossa família vai acabar, porque a filha vai se casar e carregar o sobrenome do marido. Então, meninas não contam de verdade. No dia em que vieram visitar no hospital, meus sogros perguntaram quando nós tentaríamos ter outro bebê. Nós meio que rimos para disfarçar, mas minha sogra ficou insistindo, dizendo abertamente: vocês precisam tentar ter um menino agora. Nas semanas seguintes, as conversas sobre termos outro bebê diminuíram para comentários ocasionais. Eu não ligava muito, e como já tinha dito que nós não teríamos mais um filho agora, eu só deixava passar. Nessa época, minha sogra começou a vir na minha casa todo dia, ficando algumas horas para cuidar da bebê enquanto eu descansava. E até ajudava a limpar e organizar a casa, para que eu não ficasse muito sobrecarregada. Às vezes ela até passava algumas horas em casa, sem a minha presença ou a do meu marido. Alguns dias atrás, meu marido preparou um drink para mim, e quando eu levei o copo à boca, tive uma sensação esquisita. Depois disso, eu entrei em pânico. Fui atingida por uma sensação paranoica de estar grávida novamente. Insisti para irmos à farmácia, comprei um teste de gravidez e deu positivo. No dia seguinte, fiz um teste hospitalar, positivo de novo. Depois do choque inicial, ficamos felizes, mas muito confusos. Por vários motivos. Não conseguimos métodos contraceptivos hormonais, então estávamos usando os preservativos e não entendíamos como que eu poderia estar grávida. Decidimos não contar para ninguém, para evitar o estardalhaço da família dele, mas contei para minha cunhada, porque somos muito próximas, e pedi para ela jurar segredo. Quando contei, os olhos dela se arregalaram e ela começou a chorar. Perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sabia que éramos jovens e, apesar de não estarmos preparados para ter mais um filho agora, tínhamos condições financeiras para ter outro bebê. Então, enquanto eu chorava, ela me contou. Minha sogra começou a furar os preservativos desde que voltamos do hospital. É possível. Ela disse que minha sogra contou isso pra ela, mas ela achou que fosse uma brincadeira, um jeito de falar, já que ela estava muito frustrada por não ter um neto. De repente, tudo faz sentido. O motivo dos preservativos falharem, minha sogra sempre falando para eu ir dormir quando ela estava em casa, o porquê dela ajudar tanto ao redor da casa. Na verdade, ela estava caçando e furando os nossos preservativos. Gente. Ela sabia que eu não estava tomando anticoncepcional, porque eu tinha reclamado que minha obstetra saiu de licença maternidade e eu não achei outra que aceitasse meu plano de saúde. Eu estou tão furiosa que eu não sei nem o que fazer. Quero ir até a casa dela e gritar até não poder mais. Também estou irracionalmente brava com a minha cunhada. Como ela pôde achar que isso era só uma conversa? Por que ela não me avisou? Não apenas eu teria escondido nossos preservativos, como eu estaria muito mais ligada nessa situação. Estou feliz com a gravidez, mas estou muito revoltada que isso foi completamente tirado do meu controle. Não foi um acidente, foi sabotagem. Por capricho dela. Não sei nem como lidar com isso. Quero explodir tudo. Mas ao mesmo tempo, não quero nem que a família dele saiba que eu estou grávida. Afinal, não cheguei nem nas 12 semanas de segurança ainda. O lado positivo é que meu marido finalmente caiu na real sobre quem a mãe dele é. E agora estou tentando me agarrar à felicidade que ainda consigo sentir sobre essa gravidez. Assim, que bom que ela sente felicidade, porque eu ia estar transtornada. Tenho aqui uma pequena atualização, tá? Então vou falar. Quero agradecer todo mundo pelos apoios e sugestões. Ter um plano diminuiu muito meu pânico e a sensação de estar perdida. Infelizmente, o que minha sogra fez não é um crime no meu estado. Então ela não será presa ou processada. Gente. Que absurdo, né? Nosso plano agora: corte total de contato com a sogra, pra mim, pra minha bebê e pro bebê que está por vir. Assim que for possível, revelar tudo. Antes disso, quero provas de que ela fez isso. Comprei uma câmera escondida, vou comprar novos preservativos sem látex, dizendo que desenvolvi uma alergia e espero que ela tente furá-los novamente pra dessa vez eu ter provas em vídeo. Pelo amor de Deus. A mulher não sabe que ela tá grávida ainda?
É óbvio. Então ela vai continuar furando e ela vai conseguir pegar. Mesmo que não sirva para levar à justiça, quero provas para impedir que ela tente conseguir direito de visita, se esse bebê for um menino. Além disso, decidimos mudar nosso sobrenome familiar para qualquer outro. Se ela se importa tanto com a linhagem, que fique sem ela. Quanto a meu marido, ele está totalmente ao meu lado e disse que está disposto a fazer o que eu decidir. Obrigada a todos pelo apoio. Ela nunca mais atualizou? Não, acho que Ela acabou. não tem a câmera, não tem essa atualização. Se ela pegou na câmera, essa Peraí, merda. vamos ver? Gente, primeira coisa que eu vou falar. Essa palhaçada de seguir o nome. Gente, o que vocês são? Vocês são os príncipes da Inglaterra? Vocês são o herdeiro de alguma grandíssima terra em tal e tal lugar? São da antiga família real de algum lugar, gente? Um bando de gente normal, mero mortal, que nem todo mundo, fica, ai não, porque é meu nome, vai, porque eu não sei o quê. Ah, vai pra casa do cacete. Então, pô, eu concordo totalmente. Quando eu vejo essas histórias, eu penso a mesma coisa. Gente, que linhagem de família é essa? Quem é que vocês são? A família real, realmente? Que sangue azul é esse que está passando? Pelo amor de Deus. E essa questão de ter que ser um menino. E ela ainda fala, porque menina não conta. Então, assim, ela tá querendo ter um neto, por quê? Porque ela vai ter um ser humano da família dela, ou porque essas ideias de linhagem, de continuação, entendeu? Então, também, eu acho que o lugar de onde ela vem já é muito torto pra começar daí. Né? Os motivos pelos quais ela quer neto, o motivo pelo qual ela quer o neto homem, essa ideia de linhagem da família, sobrenome da família, gente, Palhaçada. pelo amor de Deus, vamos pensar de uma outra forma. Eu entendo que as pessoas queiram passar isso, eu entendo, mas eu não acho que vale tudo. Por isso. Por isso, entendeu? Se você gosta da sua família, quer passar à frente a linhagem, isso não é um problema. O problema é quando você começa a tentar controlar, você começa a querer só ter menino, você começa a mudar a vida dos outros pra isso. Aí eu já acho que a gente tá passando um pouco do ponto. Assim, 1800 isso, né? É. E assim, deixa eu contar um segredo pra vocês. Se nem a própria rainha a Elizabeth foi pra escolher o sobrenome dela, ela escolheu do marido, ela fez um sobrenome novo. O marido queria que fosse o Mountbatten. Ele queria colocar o nome dele e tal, não sei o quê. E ela assim, amore, eu que sou a rainha. Eu vou escolher o nome. Eu vou escolher qual vai ser a linhagem. Se eu quiser colocar o meu nome, vai ser o meu nome. Gente, isso não impede nada. Aí que nem agora os seus netos vão ter tudo sobrenome XYZ, porque você é uma idiota. Cara, Entendeu? mas agora essa situação da sogra sabotar o anticoncepcional dela. Gente, eu não consigo pensar em nada assim camisinha. mais absurdo que você possa fazer com alguém. Tem uma série que chama Desperate Housewives, conhecida até, né, bem conhecida. A gente já falou 20 vezes da Desperate Housewives. E tem uma situação de uma dessas mulheres, o marido dela sabota o anticoncepcional dela. Qual? Gente, O Carlos não com a lembro. Gabi? Ah, não, mas é porque eles são... Tem um casal que o marido queria muito ter filho, a mulher não queria ser mãe, e aí ele vai lá e sabota o anticoncepcional dela. Eu acho que a mãe dele estava envolvida nessa história também. Não Enfim, lembro. foda-se. E ela engravida. E eu lembro quando eu assisti isso, eu era adolescente, eu achei isso um absurdo, mas ok. E depois eu revi isso adulta, e quando eu vi, eu falei... Não, isso aqui não é um absurdo. Isso aqui é um... Criminoso. É criminoso. E depois disso, adulta, eu não me conformava como ela tenta continuar com ele. Porque eu acho que alguém que é capaz de impor... Gente, impor uma gravidez numa mulher é uma coisa muito violenta. Ser mãe, como a gente fala que é maternidade, é uma coisa muito complexa. Eu acho que já é difícil ser mãe, você querendo muito ser mãe. Gerar um ser humano, gente, é muito complexo. Precisa de dinheiro, de tempo, de dedicação. É tanta coisa envolvida que é muito cruel alguém achar que tem o direito de impor isso em você. E que mãe que você vai ser também se você não tá nem preparada pra receber esse filho, talvez você nem quisesse esse filho. Então, assim, olha só por conta de um capricho, porque ela queria um neto menino, porque ela quer que a linhagem da família seja levada à frente, isso não é jeito. E outra, gente, é uma menina de 22 anos. É o primeiro filho que ela teve. Calma! Ela nunca falou que não queria outros filhos. Ela não queria outros filhos agora. Mas isso poderia acontecer daqui a alguns anos. Então, quem ela acha que ela é, não só pra impor um filho, mas impor um filho na hora que ela quer, do jeito que ela quer, que pode também nem ser um menino. E ela vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, gente. Então, assim, eu acho muito absurdo e muito cruel. Eu acho, assim, isso inconcebível. Não, mas me parece criminoso um negócio desse. Eu mas- acho que isso é um crime. Eu lembro quando eu vi em Desperate Housewives, eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu não lembro se cheguei a pesquisar. Porque, pra mim, isso é um crime. Então, tipo, você obriga a pessoa a passar por algo, né? Tipo, a ter uma criança, ter uma vida, geraram uma criança. Pessoas que não querem, assim, vamos supor, se vocês estão no Brasil,
em que não existe a legalização do aborto e afins, essa mulher precisa ter um filho. Inclusive, vamos ligar pra Júlia. Eu acho que isso é crime, gente. Ela falou que no estado dela não era crime. Mas como isso não pode ser crime? Como que as pessoas podem fazer isso com as outras e não ter nenhuma punição? Eu não sei se isso configuram como crime. Eu acho uma violência. Com certeza é uma violência. Eu acho que entra numa espécie de abuso. Óbvio que não configura como abuso sexual, porque né, não teve o ato em si, mas ela tá violando o direito da pessoa, ela está mexendo com o corpo da outra. Tem muitas coisas envolvidas que pra mim é um absurdo. Isso não enquadrar como algum tipo de crime, de violência. Eu acho que é igual o negócio do xixi. Sabotar a anticoncepção é crime? Sim. 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 Sabotar um método anticoncepcional sem o consentimento da pessoa é crime no Brasil. Gente, o Google está me dizendo, tá? Vocês, advogados, podem me explicar melhor, tá? Embora não exista um crime específico chamado sabotagem anticoncepcional no Código Penal Brasileiro, essa conduta é enquadrada em crimes já existentes, principalmente nos crimes contra a dignidade sexual, porque envolve a falta de consentimento e a violação da autonomia sexual e reprodutiva da vítima. Aí sim. Viu? Aí gente, não é possível que isso não fosse crime. Tô falando. Bom, tem vários lugares que não tem. Bom, ainda bem que aqui isso aqui é crime, pelo amor de Deus. Você tá achando que o mundo é justo? Estou aqui recorrendo ao Google, mas se tiver algum advogado entre nós, alguém por aí, explique pra gente, porque eu realmente acho que isso é crime. O Google está me dizendo que é. Eu acho que é. E porque não tem como não ser. Pra mim, óbvio, faz todo sentido, gente. Isso aqui é um absurdo. Eu também acho. Só que assim, a gente mora num mundo eu sei. que as coisas não são assim. Eu não ponho minha mão no fogo pra justiça. Bom, aqui tá falando que é crime, mas se falou tiver que é algum crime, advogado, justifique mais pra gente. A gente não vai ligar pra pobre coitada da Giulia, porque estamos em horário... Mano, é dia de semana. Em um horário bem complexo. 10h30 da noite, né? 10h30? Tá certo. 10h30 da noite. Então, assim, não vai dar pra ligar pra Giulia dessa vez. Mas, gente, complexo demais. Que tomara que ela tenha conseguido filmar esta vagabunda. Tomara. Fico muito chateada por ela, assim, porque ela não merecia isso. Se ela quisesse ter um segundo filho, ela deveria ter tido esse filho no tempo dela, nos termos dela, quando ela quisesse. É o que ela fala, tiraram o controle dela sobre o próprio corpo e sobre a própria reprodução, gente. Isso aqui é muito absurdo. E, de repente, ela foi colocada numa situação de vulnerabilidade muito grande, que ela nem queria estar. Assim, eu acho que de tudo isso, pelo menos, serviu pra mostrar pro marido quem a mãe dele é. E serviu também pra eles mudarem a dinâmica de família deles pra que essa mulher não tenha mais acesso. Então, assim, ela fez o que quis, mas ela também, aparentemente, vai sofrer com as consequências. Que podem não ser penais, mas pra ela vão pegar muito, né? Não poder estar presente na vida do filho. Mesmo se for um menino, não vai ter o nome da família, ela não vai estar por perto. Então, assim, grande coisa que ela conseguiu. Então, que bom que, pelo menos, essa situação serviu pra ela se retirar, ficar segura e deixar ela e os filhos em segurança, porque não sei do que essa mulher é capaz. Não sei Mas também. muito chato que ela teve toda a autonomia dela violada dessa forma, né? E assim, que pena que não é um crime. Ou não era um crime, pelo menos na época onde ela mora. No estado dela não é crime. No estado dela, no país dela, não era crime. Mas a gente sabe que aqui é, então se você passou por uma situação do tipo... Pelo amor de Deus. Tem como você recorrer, porque não é assim que as coisas funcionam. É isso, gente. Vamos pra próxima? Vamos. Sou a idiota por dormir com outro cara depois que o homem, que eu achava que era meu namorado, disse que nós não éramos um casal? Eu e este cara estamos nos vendo há 1 ano. 1 ano inteiro vivendo tudo que parecia e se comportava como um relacionamento. Ele dizia que me amava e eu dizia que amava também. Ele passava todos os finais de semana comigo, planejávamos nossa primeira viagem junto. Era tudo muito claro, pelo menos pra mim. Nós éramos um casal. No último fim de semana, ele estava na minha cama e eu fiz panquecas pra ele, porque o aniversário dele seria na terça-feira. E ele ficou muito feliz. Brincou que eu estava, abre aspas, estragando ele, fecha aspas. E eu respondi que eu queria mimar o meu homem. E foi aí que as coisas desandaram. Ele disse: "Ué, eu não sou o seu homem." Com aquela mesma energia leve, sem parecer desconfortável, nem envergonhado, nada. Simplesmente, não sou seu homem. Super calmo, com um sorriso idiota no rosto. Achei que ele tava brincando, então eu respondi num tom de: "Eu sei que você não é meu homem." Mas aí ele ficou sério e ele me disse: "Não é sério. Eu não sou seu namorado." Na hora, eu senti meu estômago revirar. Mas tentei manter a calma e eu perguntei: "Então, peraí, o que nós somos?" Ele disse que não sabia, que talvez fôssemos, abre aspas, ótimos amigos com benefícios, fecha aspas. Eu não respondi mais nada. Ele terminou o café da manhã em silêncio.
Depois perguntou se a gente ia fazer algo naquele mesmo dia. Eu disse que planejava limpar a casa e fazer uns papéis. Então, ele foi embora 1 hora depois. Assim que ele saiu, eu fui direto pro banheiro e passei mal. Chorei por 2 horas seguidas. Não consegui comer nada pelo resto do dia. À noite, ele mandou mensagem agradecendo pelo café da manhã na cama, dizendo que eu era incrível. Eu não respondi. Ele ligou algumas vezes e eu ignorei. Por volta de umas 10 da noite, ele apareceu na minha porta. Abri só um pouco e inventei que eu estava com gripe e estava indo dormir. Ele ofereceu ficar comigo caso eu precisasse de ajuda durante toda a noite, para cuidar de mim. Como um amigo. Como um amigo, óbvio. E eu disse que não, eu não queria. No domingo e na segunda, eu também não respondi nada. Só mandei poucas mensagens dizendo que eu ainda estava doente. Na terça, no aniversário dele, eu não mandei parabéns. Ele não tocou no assunto do não somos um casal nenhuma vez. Ontem, finalmente, ele disse que estava com saudade de mim. Que desde que nos conhecemos, nunca tínhamos ficado tanto tempo sem conversar. Que estava enlouquecendo e perguntou se a gente podia, pelo menos, jantar juntos. E eu disse que eu estava ocupada. E aí ele me perguntou, mas você não sente a minha falta também? Eu respondi que estava cansada porque tinha passado a noite anterior com outro cara. Então eu queria descansar sozinha. Ele parou de me responder na hora. 15 minutos depois, ele apareceu na minha porta perguntando se eu estava mentindo. E eu não estava, de verdade, eu não estava. E eu disse, nós não somos um casal. Eu sou livre para fazer o que quiser. Não é? Nós somos só amigos. Ele disse que eu parti o coração dele, que aquilo era uma traição e que eu era uma idiota. Assim que ele foi embora, eu comecei a chorar de novo. E aqui estou eu, me perguntando, ele tá certo? Nós nunca tivemos a conversa, sabe? Nós nunca definimos nada oficialmente. E eu só assumi que eu amava ele e que a gente namorava, porque eu achei que ele me amava também. Mas se ele disse com todas as letras que não era meu namorado, por que ele ficou tão arrasado quando eu dormi com outro homem? Foi mesmo uma traição? Eu sou a idiota dessa história? Não, você não é babaca dessa história. Inclusive, ela já tinha a certeza que ele estava no relacionamento. Se ele realmente quisesse estar com ela, era só ele ter seguido a onda, ele ter reconfirmado com ela que eles estão juntos. Ele deixou bem claro, eu não sou seu homem, nós não somos um casal. Nós somos amigos com benefícios. Ele nomeou ainda o que eles são. Obviamente, depois de ficar muito arrasada, ela falou, ok, nós não somos um casal, então vou agir como tal. Eu sou uma mulher solteira, que no máximo tem um amigo colorido. Ok. E aí, de repente, quando ela vai viver, ela fica com outro cara, ele vem com essa pataquada? Não, esse cara não queria estar com você, ele quer agora porque você tá com outro. Sim. Então, assim, de traição não teve nada, porque se ele realmente quisesse um relacionamento sério, monogâmico, ele estaria nele. Ele que disse que não queria. E agora ele vem com essa? Não, é uma palhaçada. Eu fico pensando, não tinha necessidade dele falar dessa forma com ela. Não. O que me deixa um pouco na dúvida do que ele estava fazendo em outros momentos quando ele não estava com ela. Porque assim, todo final de semana ele estava com ela. Mas assim, a gente já viu aí no TikTok, gente, um cara que tinha uma noiva de 6 anos e uma namorada de 3, e ele conseguia viver a vida desta forma. Como? O cara tinha uma grande habilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não viu essa coisa no TikTok? Não, óbvio que não. Nossa, é babado essa história. Elas descobriram, ele estava noivo de uma mulher por 6 anos e estava namorando outra por 3. E ele ficava entre elas o tempo inteiro. Ele era um namorado presente em ambas as relações. Não, assim, esse cara não tinha mais o que fazer da vida, né? Dedicado. Assim, não, dedicadíssimo, ele não tinha mais o que fazer da vida, mas assim, como em sã consciência você consegue manter. Quer dizer, como em sã consciência, tem tanto homem, tem 2 famílias, né? Então, o que eu tô falando? Mas esse cara tem 2 casas. Mas assim, esse cara, o que me parece? Que ele estava ficando com outras pessoas. Ele curtia ficar com ela, não tenho a menor dúvida. Ele tá curtindo ficar com ela, tal, tava levando, mas não queria se comprometer, porque devia ter os rolinhos dele ali. Aí ela vem, chama ele de meu homem, ele fica, epa, peraí. Então, é aí que eu tava querendo chegar. Peraí, já vou avisar pra ela que não é bem assim, porque eu também sou de outras. Não sou dela. É isso que eu tô falando, tipo, não tinha necessidade dele falar pra ela do nada, assim, desse jeito. A não ser que ele esteja já em outros rolinhos. Por quê? Cara, se alguém chega e fala assim, porque eu fiz isso pro meu homem, ele podia simplesmente deixar passar. Ele deve ter deixado passar o ano inteiro. Você acha que é a primeira vez que ela falou isso? É a primeira vez que ela fez alguma brincadeira de relacionamento? Com certeza não, estão há 1 ano juntos. Eu acho que tem alguma coisa que estava acontecendo naquele momento que, tipo, se explodisse,
Ele podia chegar pra ela e falar assim, mas eu avisei que a gente não tem nada. Porque um ano é muita coisa. É muita Se coisa. eles tivessem alguns meses, assim, algumas semanas, alguns meses, ainda dá pra deixar passar. O cara poderia falar assim, ainda é muito cedo pra me chamar de meu homem, calma, vamos com calma. Independente de ele ter outra. Vamos supor, você tá ficando com um cara há mó pouco tempo, de repente começa a falar, você é minha, tal. Independente de eu estar com outras pessoas, e mesmo se eu tivesse afim desse cara, talvez eu falasse, não, peraí, calma lá. Um passo pra trás, Um calma passo lá. pra trás, calma a lá. gente já não tá nesse ponto. Agora, depois de um ano, sendo com a pessoa toda final de semana, vivendo vida de casal... Não, mas nós não somos um casal, me dá realmente a entender que é muito possível que tenha uma outra pessoa. Sim. Por isso que ele não quis amarrar o burro dele ali. E alguém que, tipo assim, tá presente. Não é alguém Tá que ele presente. pega de vez em quando. Eu acho que era alguém que era presente também, pra ele chegar e falar, eu vou martelar nessa menina agora que nós não estamos juntos, que eu não sou o homem dela. Antes que as coisas fujam do controle. E aí a outra vai aparecer e aí eu vou me fuder. Então já tô falando pra não dar problema depois. Exato. Agora, se não era o que ele queria, se eles não são um casal, se ele tá fazendo sabe a Deus o quê, ele não é homem de ninguém, por que que uma semana depois ele tá bravo que ela tá ficando com outro cara? O que que ele esperava disso? Eles não são amigos com benefícios? Até onde eu sei, amigos com benefícios não tem compromisso, tá? Pega quem quiser. Fica com quem quiser e tudo muito legal. Por que que ele mesmo ficou bravo com o que ele propôs, o que ele disse que ele queria? E ele fala que ela traiu ele. Vamos conversar aqui sobre traição? Eu só consigo trair quem é meu namorado. Quem está comigo num compromisso. Quem está em um relacionamento comigo. Não dá pra trair pessoa solteira. Sabe o que me Deixa dá a eu contar. impressão? Que a gente tá falando isso hoje até, não sei se foi nesse episódio ou em outro, do cara que quer ter um relacionamento aberto só da parte dele. A impressão é que ele tava levando ela daquele jeito, ele tava percebendo que eles estavam meio fechadinhos, mas ele não comprometeu nada, ele não pediu namoro, devia estar vendo a vida dele. Talvez ele só falou quando precisou, mas ele não tava esperando que ela de fato fosse sair e ficar com outro. Ele achou que ele ia conseguir o quê? Não rotular essa relação, viver a vida dele, ela ia continuar lá com ele e ele ia sair ganhando dos dois lados. Quando ele percebeu que não era bem assim, que se ele não tá envolvido, ela também não estaria, ele falou, peraí, mas não era o que eu queria. Agora, fica muito cômodo estar numa relação que é só compromissada do outro lado do seu não, né, meu querido? Porra, vai tomar no cu. Porra, vai tomar no cu. É que nem aquele. A gente contou uma história já em alguns episódios passados do cara que quis abrir o relacionamento. Aí a mulher começou a sair com um boy que pagava a unha pagava dela, a unha pagava dela, comida, levava flores. E aí ele falou: não. Agora eu não quero mais. Agora a gente volta pra um relacionamento fechado. Nós somos um casal, bem casadinhos, bem conservador, bem tradicional. Gente, eu não acho que só porque você não é aberto é conservadorzão, tá, gente? Eu tô falando assim, tô ridicularizando o cara. Até porque... Foi hipócrita da parte dele. Foi Ele quis hipócrita. abrir, quando Exato. de repente abrir não era mais tão vantajoso pra ele e ela tava levando todo o lucro, ele quis fechar. Exato, vamos lá. Não tô querendo dizer que todo relacionamento tradicional é conservador. Pelo amor do Santo Jesus. Eu sou uma pessoa bem chata com isso também. Mas o que eu quero dizer é, ele é tudo assim, sabe? Tipo, agora virou puritano. Agora virou um Buda do relacionamento. Não é, tudo na não. paz e Mas tal. quem disse que a gente não era um casal? Quem você pensa que você é pra ficar com outros caras? Cacete, gente. Então, eu acho que foi isso. Ele não estava contando, eu acho que ele estava muito confiante de que ela devia estar apaixonada por ele. Você vê, ela tava fazendo as panquecas, ela tava sendo toda fofa. Eu acho que ele estava contando que era com isso que ele ia ficar. Independente do que acontecesse. Mas quando ele percebeu que não, que ao não se comprometer, ela não se comprometeu também, eu acho que ele se assustou. E fez esse xeriquinho, mas assim, minha querida, você não é babaca em nada. Você tá seguindo a sua vida, você tava toda bonitinha enquanto você achava que você era um casal. O cara te joga um balde de água fria desse. Gente, eu tô imaginando, eu juro por Deus, olha essa cena. Vamos imaginar juntos a cena, gente? Vamos lá, vamos trabalhar a imaginação. Como eu fazia na escola montessoriana, era assim. A gente tinha aula de imaginação. Pense que você tá com um cara, o que você considera que tem um relacionamento, um namorado. Aí vocês passaram uma noite incrível, piriri, pororó, e ele tá perto do aniversário dele, aí você pensa, vou cozinhar pra ele um café da manhã. Fofíssima. Aí você vai, levanta da sua cama, vai até a cozinha, faz tal, lava a louça, deixa tudo bonitinho. Pega isso, vai até ele, chega e entrega pra ele, e ele fala, ai, fulana, você tá me estragando, me tratando assim, olha, eu vou ficar mal acostumada. Aí você fala, claro que não, tudo pelo meu homem. Aí o cara olha, pega a panqueca, olha nos seus olhos e fala, mas eu não sou seu homem. Então. Sorrindo como se ele fosse um maníaco do parque. Um psicopata americano. Psicopata. E aí você faz, ai, óbvio que você não é meu homem, né? Aí ele olha bem friamente nos seus olhos, o sorriso dele some e ele fala, não, eu estou falando sério, eu não sou seu homem, a gente não namora.
Eu ia pegar a panqueca, Enfiar no cu desse arrombado. Eu ia falar assim, então pega essa panqueca e enfia no olho do seu cu. Engole essa merda inteira, engasga com essa bosta. Por que você tá me falando isso agora? Tipo, imagina todo esse cenário. Por que ele escolheu este momento para falar? Paula, tem isso também. Porque se não bastasse o que ele fez, ele poderia ter falado em outros momentos. Sim. Olha o momento que ele escolhe. Foi o momento que ele quebrou. Acho que em qualquer momento seria ruim ouvir isso, mas no momento em que ele fez, ele quebrou ela no meio. Sim. Foi tipo passar uma rasteira nela naquela. Imagina você toda fofinha com a panqueca. Oi? Exato. Ela deve ter se sentido uma idiota. Aham. Ela deve ter sido meio humilhante essa situação, sabe? Então, assim, não bastasse ele falar isso, a forma quando ele falou, o momento em que ele falou foi péssimo. 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 Porque assim, vamos supor, se tivesse numa situação de tipo, eles estão num rolê, e aí ela fala, tipo, ele é meu namorado. Tipo, por exemplo, outra coisa, né? Eles nunca saíram com os amigos, ele nunca apresentou ela como namorado, enfim. Mas ela chega e fala assim, meu namorado fulano. Ele podia ficar quieto. Eles podiam, quando eles estavam no carro, ele chegar pra ela e falar assim, olha, a gente nunca conversou sobre isso, a gente não é namorado, eu não considero a nossa relação desse jeito. Teria sido de uma forma, ainda ia doer, mas ia ser um contexto diferente. Agora, nesse estilo todo romântico, não sei o quê, tudo lindo e maravilhoso, de repente o cara, nós não namoramos. E ele tem a pachorra de, depois desse corte, chegar pra ela e falar assim, e aí, vamos fazer o que hoje à tarde? Que bom que ela querendo seguir e manter o padrão casal. Tipo, acordamos junto, café da manhã junto, programação à tarde juntos. Depois dessa, ele mete essa. O que a gente vai fazer de tarde hoje? Aí ele vai embora, aí ela demora pra responder ele aparece na casa dela. Por que não me respondendo? Tô doente. Você não quer que eu cuide de você? Eu fico aqui e cuido de você. Como amigo, Como porque a gente não tem com nada, benefício. Aí depois, quando ela não responde ele durante a semana e afins, o bonito aparece de novo na casa dela. E fica ali, ó, mijando em cima. Cara, com todo respeito, o dia que um amigo com benefício fica enchendo a porra do saco da menina, não vira mais amigo de benefício. Ela já ia ter cortado você na hora. Ela fala, cara... Mas assim, tá correndo todo atrás disso, querendo cuidar dela, querendo falar com você, mas você não quer um relacionamento com ela. Não. Sendo que tá bem claro que ela quer ter um relacionamento com você. Porque também tem isso, gente. Às vezes você se envolve com uma pessoa e você percebe que a pessoa tá mais afim de você que você dela. Qual que é a sua responsabilidade emocional nesse momento? Primeiro, ser claro sobre as suas intenções. E às vezes nem isso basta, tá? Porque você pode ser muito claro sobre as suas intenções e mesmo assim perceber que o que você tá dando pra pessoa já é o suficiente pra se apegar. E aí cabe a você saber onde cortar o limite. Olha, tô entendendo que mesmo sendo muito claro com você, é melhor a gente não continuar, a gente vai... Sei lá, e você encerra. Não foi o que esse cara fez, não foi o que esse fudido fez. Não foi. E aí ele vai lá e ele continua, mas continua atrás pra quê? E assim, gente, a gente tem que ser sincero com as pessoas do início. Quais são suas intenções? O que você quer com a pessoa? E não significa que isso não possa mudar, ou que tudo precisa ser debatido, mas assim, de início pode até começar ficando e tal, mas depois de um tempo, quando as coisas vão ficando mais frequentes, mais recorrentes, chega um ponto que uma conversa, se expressar de alguma forma, é essencial pra que não existam mal-entendidos. E se você não tá tendo interessado num relacionamento assim, você tem que falar, você tem que se distanciar, tem que fazer alguma coisa, gente. Vamos ser sinceros com as pessoas que a gente se envolve pra que todo mundo tenha um relacionamento bom, em paz e ninguém se magoe no final das contas. E você não seja de babaca também, né? E sincero, não é pra ficar dando volta, entendeu? Não é pra ficar dando volta, tipo, ai, não, porque isso, não, vamos ser mais sinceros sobre o que a gente quer. Na hora, não quero me relacionar. Ah, mas a gente tá há 1 ano se relacionando. Ah, não, mas pra mim eu não levo isso a sério. Bom, então é melhor acabar por aqui, né? Exato. Acaba logo, por aqui. Para de encher o saco, para de aparecer na casa dos outros, gente. Pelo amor de Deus, para de aparecer na porta da casa dela. E assim, tem jeito de falar as coisas também, né? O momento que ele escolheu não foi o dos melhores. Ele poderia, mesmo nessa situação, se fosse o caso, ter esperado, tipo, o dia seguinte e conversado com ela de um jeito, sabe? Mais maduro, não só, sabe? Muito chato a situação que ele fez com ela. E ainda assim, ela ia chegar. E ainda assim, já passou do tempo. Não tinha argumento algum, já passou do tempo. Quem fala inglês, tem um podcast chamado Call Her Daddy. E o cara o que faz o Dan de Gossip Girl... Sei, o Ben Peglin. Sei lá, eu não lembro o nome dele. Ele deu uma entrevista falando sobre isso e ele fala sobre essas coisas de relacionamento. De pessoas que estão num relacionamento e falam, eu não tô preparado. Ou tipo, eu não estou num relacionamento. O que eu tô fazendo é tipo, só casual. E a pessoa está literalmente em um relacionamento. E aí, ele fala sobre isso com tanta naturalidade. E é um homem, tipo, com uma exposição absurda, numa idade ok. Falando disso, tipo, chegando pro pessoal e falando assim, galera, vamos tomar vergonha na cara? E, tipo, vamos parar de... Vamos ser sinceros um com o outro. Vamos ser sinceros, gente. Vamos falar. Sinceridade. Tipo, e ele fala, tipo assim, às vezes você fala assim, porque não sei o quê, só casual, não sei o quê, blá, blá, blá.
Vamos ser sinceros, você não quer um relacionamento, você não quer estar, você quer transar, pronto, acabou, fala, eu quero transar. Fala a verdade. Pronto, acabou. E, sabe, tipo, é muita maturidade da parte dele, ele fez mano, ele fala com uma naturalidade sobre isso, vale a pena assistir, quem gosta, né? Enfim. Bom, acho que é nessa nota de absurdo que a gente termina o episódio de hoje, Paola. Ai, vamos acabar, porque eu fiquei estressada, né? Porque senão a gente vai ficar aqui. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos absurdos? O que vocês fariam nas situações protagonistas? E quais dos, vilões, aspas, do episódio chocou mais vocês? Nossa. Contem pra gente. Gente, é porque é uma... Tá difícil aqui. Tá arriscado, mas assim, eu Nossa. diria entre os dois primeiros, Não, eu acho que os dois primeiros estão ganhando. disparado. Isso aqui é só um Putz, idiota. não, esse cara é só um babaca. Agora, os das últimas duas histórias. Eles são assim, meio criminosos. Já tá. É que um, de fato, foi crime. Nossa, gente, é absurdo. É brutal. Brutal. Prefiro trombar com esse idiota, esse último idiota. Ele é mais tranquilo. Ele é bem menos pior de todos os babacas do Até episódio. porque a gente encontra ele em cada esquina, um desse, né? Gente, Então, deve tá ser aqui tudo caindo bem. em árvore. Exato. Mas enfim, gente, comentem aí o que vocês acharam da história. Por favor, deem like nesse vídeo, hype o vídeo. Sininho, comentário. Se inscreve no canal, como fala? Avalie nosso Spotify, aciona o sininho. Gente, ajude a gente nessas coisas. Gostaríamos de agradecer muitos comentários de vocês. Estamos muito felizes que vocês estão aqui comentando, mandando as mensagens pra gente nos nossos Instagrams também, no nosso Instagram, nosso TikTok. A gente tá tentando responder todo mundo. Então, muito obrigada por todo o apoio. Inclusive, até pedindo desculpa, que ultimamente a gente não tá respondendo tanto comentário quanto a gente já respondeu antes. A gente já foi muito mais responder comentário. E, gente, não é que a gente lê sempre que a gente pode, a gente fica muito feliz. A gente só não tá respondendo mais porque a gente tá corrida para uma loucura, né? Paula, na Coreia, a gente voltou, estamos aqui gravando com vocês, mas assim, a gente lê tudo, a gente fica muito feliz mesmo. Mas a gente vai voltar Vamos voltar a responder mais, assim, foi um período mesmo que a gente tava muito corrida e não deu pra dar atenção que a gente gostaria de dar, que a gente sempre deu. Então, gente, é isso. Não esqueçam, comentem que marca vocês acham que dá feat com drama diário. Ai, ansiosa pra primeira publi! E se você quiser acompanhar coisas de livros, viagens, séries e afins, o meu @, é @paoladuarte lá na rede vizinha. E se você quer acompanhar eu não fazendo absolutamente nada de extraordinário, pode me seguir no @BiaXBiaX. Isso, BiaX. BiaX. Isso. Nos vemos no próximo episódio do Drama Diário. Tchau! Tchau! Puta, só que eu tô no Bing, né, velho? Mano, ela não sabe pesquisar, velho. A Bia não sabe pesquisar.